Crise de ansiedade ou influência espiritual em custo? Bem, se você não acredita na existência do mundo espiritual, espíritos e influência deles sobre o corpo, então esse vídeo não é para você, pode pular. Ou se quiser continuar por alguma curiosidade, apenas pense no relato que eu trago hoje, que é apenas uma crise de ansiedade, ponto. Cada um acredita no que quiser, segue a sua vida. Eu sei que não é o intuito do canal trazer temas referentes à espiritualidade, até porque isso é referente a crenças aqui. Aqui eu trago trechos de relatos meus, das minhas palestras sobre como eu superei, como eu enfrentei vários tipos de problemas emocionais que me trouxe crise de ansiedade e outras doenças emocionais, né? Quem acompanha o canal sabe que esse é o tipo de tema que eu costumo trazer aqui. Mas esse tema hoje eu achei interessante porque se você acredita, então ele pode ser interessante para você também se você está passando por isso ou é apenas curioso. Em um dos meus relatos, onde eu falo que eu tive uma crise de ansiedade já faz um bom tempo dirigindo o meu carro, onde eu me pego sentindo ali sintomas típicos da ansiedade, que é formigamento, que é a vista começar a querer embaçar, é você começar a perder o sentido, sentir o corpo mole, coisas assim. Enfim, nesse dia em específico, eu estava na minha transição dirigindo o carro com um passageiro, eu estava de motorista de aplicativo. Quem me conhece sabe que eu sou advogado e psicanalista, mas na época eu estava dando um tempo da minha profissão, dando um tempo dos casos jurídicos e peguei o carro fazendo de forma autônoma, trabalhando da forma que eu queria, tentando me recuperar de um problema que eu passei. Eu estava com um passageiro, um senhor de idade, e eu comecei a sentir um arrepio do lado direito do corpo. Isso também pode ser sintoma de ansiedade, mas também, para quem conhece, isso é também um sintoma que você tem uma presença ao seu lado. Pode ser que sim, pode ser que não, mas a gente sabe que pode ser uma presença espiritual ali a seu lado. E logo que eu senti, na sequência que eu senti esse arrepio no braço direito aqui, bem nessa região, comecei a sentir um arrepio aqui, que na minha experiência, saindo um pouco da área terapêutica, da psicoterapia, da psicanálise, entrando um pouco para o lado espiritual, a gente sabe que isso é uma presença, pode ser. Nas minhas experiências eu sei que era. Então, na sequência disso, eu já começo a sentir uma energia muito ruim em mim. Eu começo a ficar um pouco tonto. Eu estou dirigindo e eu estou sentindo que aquilo parece uma crise de ansiedade. Mas será que é uma ansiedade ou se é uma presença muito forte que está sugando as suas energias? Porque eu começo a me sentir mais fraco, eu começo a ficar tonto, eu começo a perder um pouco da minha visão. E isso eu estou dirigindo, então eu preciso ser forte, eu preciso encarar aquilo. E na ocasião eu encarei como uma crise de ansiedade. É, Comecei a ficar um pouco mais tranquilo, ressignificar a situação e mirar onde eu queria chegar, focar somente no trajeto para onde eu estava indo. Mas será que isso não foi uma presença espiritual? Ou se realmente foi uma crise de ansiedade? Outra vez isso aconteceu em um centro onde estava tendo um trabalho espiritual e eu estava ali presente e manifestou um espírito através de um médium, um espírito sofredor, e no mesmo momento eu senti um formigamento dessa vez do lado esquerdo do corpo e um mal-estar muito grande. E ali eu comecei a pensar, eu estou tendo uma crise de ansiedade aqui. E aí eu começo a sentir também na coxa esquerda um peso muito grande. Parecia que alguém tinha sentado na minha coxa e minhas pernas parecem que ia pegar fogo. A gente sabe que os sintomas da ansiedade são tantos que pode ter sido uma crise mais uma crise de ansiedade. Só que, se você acredita na existência do mundo espiritual e sofre e passa por crise de ansiedade, então esse vídeo aqui é para quê? Para você começar a identificar, pra você identificar se você está diante de uma presença espiritual negativa
ou positiva. Positiva, geralmente você não vai passar mal, geralmente não. Na positiva você não vai passar mal, você vai ter alguns sintomas ali, você vai ter um bem-estar e você vai sentir esse arrepio, essa presença, que vai te causar até um bem-estar se for uma presença boa, mas se não for, você vai sentir é, as suas energias se esvaindo, você vai ficar fraco, você vai ficar cansado, vai te dar tonteira, vários outros sintomas que a gente sabe que acontecem se você está diante de uma presença ali que está te sugando, te vampirizando. Então aconteceu isso uma vez comigo em um centro onde eu estava em uma sessão espiritual. Então eu até hoje eu não consigo a minha mediunidade não é tão aflorada assim para mim entender se eu estava diante de uma crise de ansiedade ou de uma presença espiritual. Então eu sempre vou para o lado da crise de ansiedade, porque isso é muito real para mim, eu já passei muitas vezes por isso, e então eu prefiro, no momento, ressignificar a situação, procurar os gatilhos e focar em outras coisas. Mas eu não descarto a possibilidade e estou sempre procurando meios de equalizar essa situação. Quando eu equalizo a situação, ou quando eu percebo se aquilo pode ser uma crise de ansiedade ou se é uma presença. Mas, depois do meu caminho, minha jornada para a cura, onde eu começo a me especializar em outras áreas do saber, quando eu começo a entender essa questão das crises de ansiedade, eu não tenho mais. É raro hoje eu ter uma crise de ansiedade ou eu passar por algum problema emocional que eu não saiba lidar com isso. Mas essas presenças eu ainda continuo sentindo. Então, mas eu não descarto. A gente não pode descartar se você não consegue diferenciar a crise da ansiedade para uma presença espiritual. É sempre bom procurar a ajuda terapêutica, a ajuda médica, e não simplesmente achar que ali tudo que você está passando, agora então isso aqui é uma presença espiritual. Pode ser e pode não ser. Então, esse relato de hoje foram duas situações onde eu percebo que eu posso estar tendo uma crise de ansiedade ou eu posso estar diante de uma presença espiritual. Então, se você acredita na presença espiritual, você vai procurar o tratamento para os dois lados. Você vai procurar o terapeuta e vai procurar dentro da sua crença no mundo espiritual, dentro da sua religião, qualquer que ela seja, seja umbanda, seja espírita kardecista ou qualquer outra, que você acredita na existência dos espíritos, na influência deles sobre a matéria, sobre o espírito encarnado, então você procura ajuda nesse meio também. A gente só nunca pode ter certeza absoluta de nada, porque nesse planeta aqui nós temos poucas certezas, são mais dúvidas do que certezas. Então, procurar o tratamento adequado, nunca deixando o tratamento médico de lado e também procurando o tratamento do outro lado, o tratamento dos espíritos, para a gente poder seguir em frente.